é treinamento. Você tem que ser repetitivo, cara. Tu tinha a mesma batida sempre? A mesma batida. Agora, dentro de campo, quando eu sentia que o goleiro poderia sair um pouquinho antes, eu poderia mudar. Aliás, eu mudava, né? Sim. Lógico, eu acabei errando alguns pênaltis também, mas naquele ano eu me tornei, acho que o vice-artilheiro do Atlético Paranaense. Fez 10, né? Acho que fiz, se eu não me engano, acho que uns 5 gols de pênalti, assim, ou mais, cara. De pênalti sim, mas naquele ano tu fez 10. 10, isso aí. Então, assim, o Atlético começa a história do Paulo Miranda ali em 97, quase ganhamos o Paranaense, o Paraná acabou ganhando naquele ano, e aí em 98 já muda totalmente a história, né? Daí eu começo a deixar de ser um atleta regional para se tornar um atleta já nacional. No caso, o Vasco já começou a se interessar, porque daí eu ganho, nós ganhamos o Paranaense em 98, eu como capitão, e aí aparece a proposta do Vasco. Quem é que te avisa que tu vai pro Vasco? O primeiro vestígio de Vasco pra ti, assim, opa. E quem mais tava na parada? Antônio Lopes. Antônio Lopes foi meu treinador no Paraná Clube. Campeão em vários clubes. Né? Vários clubes. Delegado. Delegadão, cara, gente, olha, da melhor qualidade, um cara que eu aprendi muito como ser humano também, rígido, né? E aí começa o Lopes comentar sobre o Vasco, por quê? Porque no Paraná Clube eu tinha uma bola parada muito boa, e ele falou que queria pra revezar eu e o Juninho Pernambucano, só eu e o Juninho Pernambucano. Imagina, cara. Conta uma resenha do Lopes pra gente. O Lopes é boa. O Lopes, ele tem um jeito de falar na beira do campo, cara, que é só Lopes. Então, o que eu mais não gostava dele é que toda hora ele começava a gritar: Paulo Miranda, Paulo Miranda. Pô, o jogo inteiro gritando meu nome, porque eu jogava pela lateral, né? Sim. Quando eu joguei de lateral no Vasco. Mas tem uma boa do Lopes, que nós estávamos jogando em São Januário, e esse jogo eu não estava bem no primeiro tempo, errando muito, e chegou no intervalo, o Lopes vai e me tira. Ele me tira do jogo. E eu saí do vestiário pé da vida, como você falou, né? Jogando colete, jogando tudo que tinha direito, e simplesmente eu vou embora para casa. Continuei no vestiário, mas no dia seguinte ele me chama, querendo saber o que eu tinha feito. Eu falei, cara, fiquei chateado se tirar no intervalo do jogo. Eu acho que eu tenho direito também. Daí ele falou pra mim, não, você tem direito, mas eu também tenho direito de te tirar. Aí o Edmundo foi o meu favor. O Edmundo falou, não, você não deveria ter tirado ele faltando 20, 30 minutos, 10 minutos pra acabar o jogo. Então, assim, até hoje eu não sei se eu tava certo ou errado, mas eu entendi como treinador. Mas eu, como treinador, jamais faria isso, tirar o atleta antes de acabar o primeiro tempo. Pois é. E o Edmundo te defendeu. E ele tinha uns privilégios, o Edmundo, lá no Vasco? Esses grandes atletas aí na época tinha, né? Porque eles falavam, ou eles iriam pra noite, só que no dia seguinte os caras faziam. Cara. Sim, os caras eram responsáveis, né? Entendeu? Os caras tinham personalidade pra falar e fazer. Quem que tu pegou lá no Vasco, então? Romário, Edmundo, Nasa. Cara, eu peguei uma fase Nasa, no Vasco. Felipe. Pedrinho, começando. Cara, eu peguei, assim, eu falo que o Vasco pra mim foi uma experiência única. Porque todos os atletas que em 98 o Brasil foi campeão, 98 ou 94? Não, 98 o Brasil com Romário, 94. 94 e 2002. E de repente em 98, 99, eu tô jogando com Romário, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Odivan. Cara, um dos melhores times que o Brasil já teve. Foi. Eu acho que hoje compara aí com o Flamengo, cara, talvez. Melhor. E eu acho que até melhor mesmo, cara. Eu acho que aquele Vasco era melhor. Porque você ter no meio campo ali Felipe, né, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Ramon, Donizete também. Pantera, né? Então, assim, o time era fantástico. E conviver com esses caras, você viajar pra tudo que é lá no Brasil, era a multidão, né, cara? Todo mundo atrás do Romário, atrás do Edmundo. E aí você acaba sendo o quê? Grandão também, né? Aí eu me sentia também o jogador grandão. Olha, pô, sempre sobrava ali, né?
Então, assim, eu sou muito grato, que até hoje o torcedor do Vasco reconhece pelo que nós fizemos. Sem dúvida nenhuma. E umas histórias dessa época aí, vocês conquistaram vários títulos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Rio-São Paulo 99, Mercosul 2000, Campeonato Brasileiro, foram pro Mundial de Clubes e foi Taça Rio e Taça Guanabara. O Vasco era altíssimo nível. Umas historinhas boas dessa época. Nossa, tem Que várias. tu pode contar, O né? Mundial, cara. Que tu possa contar, né? O Mundial, nós estávamos concentrados. E aí tava o zagueiro que jogava muito no São Paulo, que era o Walter, não, cara, fugiu o nome dele, um zagueirão, que o Tele adorava ele, cara. E Valber, perfeito. Ele jogou muito, né? Jogou demais, cara. E ele tava nesse jogo. E nós estávamos concentrados. E dentro do hotel, tava o Edmundo, Felipe, Pedrinho, o Eric Johnson, vascaíno doente. Cara, o Eric Johnson, mas Tava lá jogando baralho. que ele joga uma bola legal até, Ele né? joga, mas Cara, isso... o Eric Johnson, mas Vascaíno que doente, aleatório. amigo do Edmundo. E aí, lá no quarto, batendo um papo, pra você ter uma ideia. E daqui a pouco, cara, nós jogando baralho ali, e todo mundo viu o Valber sumiu. O Valber vem, volta com um lixo e deixa debaixo da mesa, assim. Irmão, você não queira saber o que ele fez. Sério? Sério. Se é o que eu tô pensando, não É acredito. isso mesmo. O quarto começou a ficar bonito de ver, cara. Cara, Olha que esse cara é louco esses doente. caras, doente. E ele já era um cara experiente, cara. Ele jogou Totalmente. 92 no Palmeiras. É. Então, assim, Ele jogou todo no mundo... Mirim, o que cara, que é isso? 91. Aí levanta, o balde, chuta o balde, aí já viu, mano. Tiveram que Cara, sair do quarto, todo mundo. Então, assim, pra você ver como era aquela época, cara. Sabe, aquela coisa de vamos fazer tal coisa, os caras iam fazer. e como é que era assim, Paulo? Vocês iam jogar, tipo, uma Copa do Brasil, por exemplo, Vasco e Sampaio Correia. Terminou o jogo, cada um pode fazer o que queria, né? Ou tinha essa coisa de reúne todo o grupo aqui, vão pegar o ônibus, vão pro hotel escala em Brasília, Brasília, Rio de Janeiro. Não. Liberado. Não, muitas vezes o Lopes liberava, né? Inclusive uma história de jogar em Fortaleza, que isso todo mundo sabe, mas isso eu vivi, né? Aquele time jogava por música. Aí nós fomos jogar em Fortaleza contra, eu não sei contra quem que foi, se Fortaleza ou Ceará, agora não lembro. E o Lopes falou, se ganhar, vocês estão liberados. E nós ganhamos o jogo. Aí o Romário chega e fala assim, pô, nós vamos pra onde? Ao Amaral. Pera aí que eu sei. Vamos sair. Eu achei um lugar bacana pra caramba de forró e nós vamos curtir. Não tô acreditando. É. E aí pegamos 2 táxis, né? Amaral, tu E jogou com o fomos. Amaral, O Amaralzinho, meu amigo, cara. E nós dois, eu e ele, todo mundo no táxi, e vamos pra tal local. E chegamos, e passa na frente do forró e nada, e dá a volta e nada. E daqui a pouco, Amaral, cadê o forró? Não, tá aqui, peraí. Nós chegamos na frente, para o táxi, Romário, Amaral, você tá mentindo. Não, é aqui, ó, tá aqui escrito forró. Quando nós olhamos, estava escrito forro e gesso. Ele leu errado. Entendeu? Ele leu, sabe o quê? Forró do Gerson. Forró do Gerson. Ele leu forró do Gerson. E aí? E aí, meu filho? Tomou uns tapão, né? Um tapão na cabeça e daí nós fomos para um pagode. Daí. Tomou um Mas o pedal na Amaral, ele rodinha, tem né? disso, cara. O Amaral, ele fala e realmente... Tanta coisa no Amaral, cara, que é um cara fantástico também. Tu concentrava com quem? Eu concentrava com Alex Oliveira. Alex Oliveira. Alex Oliveira, cara. Aham. Tranquilo. Tranquilo, não, um cara do bem. Mas tem várias coisas, assim, né, nessa época desse time, né, cara. O Felipe e o Pedrinho, né, que são meus amigos também, mas eram uns caras mais marrentinhos, né. Ah, é? É, marrentinho assim, que eles achavam que era playboyzinho, mas não tinha um pardal pra dar água também. Sim, os guris da Zona Norte do Rio, né? É, e aquela coisinha de, pô, Paulo Miranda, não sei o quê. Mas uns caras fantásticos, assim, cara. Mas sempre querendo zoar, assim, aquela brincadeira. Tinha o Gilberto, né? Que é o irmão do Nélio. O lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Jogou muito também, né? É, cara, época boa, né? O Eurico